Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Assim como a palavra diz quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, em unidade, assim ele nos ensina que a família de Jesus é aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: "Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser." Assim como também ele nos ensina: "Não se vos coloqueis a um jugo desigual", porque o Filho nos ensina e de anunciar o arrependimento e o ano aceitável do Senhor, assim como não vos coloquei a um jugo desigual com os incrédulos, pois não há comunhão de incrédulos com crédulos, assim como não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão daqueles que seguem segundo a fé com aqueles que seguem de forma natural, porque aquele que vive segundo a fé vive de forma sobrenatural, e aquele que segue de forma natural não se compreende aquele que vive de forma sobrenatural. Aonde viver de forma sobrenatural é viver na dependência daquele que é dono do poder, do reino, das riquezas. A sua glória dura para sempre, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Exalta a alguns, humilha a outros. Aquele que se exalta a si mesmo é grandemente humilhado, mas aquele que se humilha diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória é exaltado. Assim como a palavra diz que ele pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que dizem que são sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezadas, vis, para confundir os que se julgam que são fortes. Ele pega aqueles que não são, faz com que sejam, para confundir os que dizem que são e não são. Tudo opera e executa segundo o seu efetuar e querer, aonde não há um que possa querer impedir o seu efetuar e querer o grande eu sou. Antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Por isso ele é a nossa rocha e fortaleza, onde aqueles que depositam nele a confiança jamais serão grandemente abalados, ele sendo aquele que a palavra diz e nós depositamos a confiança: tudo posso naquele que me fortalece. Dependemos dele totalmente, dele aonde o seu Espírito a cada segundo está a nos orientar, nos direcionar como proceder, porque a palavra diz: não sabereis que irão julgar os anjos, quanto mais se não tiver capacidade, assim como o zelo das questões do dia a dia, onde o seu Espírito não há novidade para ele debaixo do céu, mesmo porque já está consumado. De geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Tudo, até mesmo que vem se manifestar nos últimos tempos, ele já sabia daquilo que haveria de proceder, assim como já dizia que a ciência iria se evoluir de certa maneira, aonde algumas visões em relação daquilo que se estava na Escritura, ele disse: não escreve, mesmo porque para aqueles daquela época não era o tempo ainda de haver a revelação, aonde ele iria revelar nos últimos tempos por meios daquele que tem o seu Espírito. Aqueles que sabem do seu novo nome não divulgam, porque só divulgamos aquilo que ele permite. Há certas coisas em relação ao reino dos céus, aonde ele nos revela
mas peça que não revele, assim como sabemos do seu novo nome, sabemos do novo anjo que está a serviço do povo de Deus, que na verdade já não é o Gabriel. Tudo o Senhor nos revela, mas nem tudo é para ser revelado. Mas Ele nos ensina, aquele que tiver a chave que eu lhe der, tudo aquilo que é ligado no reino dos céus, é ligado no alto dos céus, todo aquele que desligar aqui na terra é desligado no alto dos céus. Todo aquele que eu lhe conceder do poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim lhe será concedido, assim como o Senhor permite pelo seu Espírito. Todo aquilo que estamos a anunciar há de se cumprir, porque não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras que têm valor real do alto, aonde Ele tudo opera e executa, porque está escrito: céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Aquele que tudo opera e executa e está a proceder tanto no céu como na terra, a sua vontade. Ninguém há de se impedir o seu efetuar e o seu querer. É aquele que já dizia: eu sou, antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aleluia! O grande eu sou, a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, assim nos diz o Senhor.